Olha, não dá mais, hein? Pra mim, deu teto, bateu no teto. Hoje, a paciência acabou com o Pedro Caixinha. Pra mim, o Santos tem que mandar ele embora. Não tem mais nada que salve o trabalho dele, não tem nenhum argumento que justifique a permanência dele, não tem nenhum dado estatístico que colabore com a manutenção dele no cargo de técnico do Santos. A apresentação que o Santos fez hoje na Vila Belmiro no empate em 2-2 com o Santos deixou claro todas as fragilidades do trabalho do Pedro Caixinha e eu vou trazer essas fragilidades aqui no nosso pós-jogo, mas antes, você Santista que está me vendo aqui, mesmo que esteja aí irritado, esteja bravo com o empate dentro de casa, podendo ter vencido de novo, né? E eu vou pincelar esse pontinho também. É, deixa o like, deixa o like que me ajuda, fortalece aqui para a gente poder continuar fazendo mais vídeos aqui no canal. Também se inscreve e, claro, deixa o seu comentário, deixa ali o que você achou do jogo de hoje. Beleza? Bom, assim, o Si, ele não joga. Mas se jogasse, o Santos seria líder do Brasileiro. Por quê? Fez num primeiro tempo com o Vasco que se tivesse mantido o ritmo e tivesse construído consistência dentro do jogo, teria mantido a vitória e teria os seus 3 primeiros pontos. Hoje, mesmo vacilando na questão do contra-ataque, que é um pedaço culpa do técnico, o Santos chegou a vencer o Bahia por 2-1, faltando pouco mais de 10, 15 minutos para acabar o jogo. Tivesse novamente consistência no trabalho que estivesse sendo feito e conduzido pelo seu treinador, o Santos poderia almejar 6 pontos em 2 rodadas. Qual que é a distância entre isso que eu falei e a realidade, onde o Santos só tem 1 ponto? É a falta do trabalho do técnico Pedro Caixinha. E por isso que eu defendo a saída dele. Eu não acho que ele tenha mais nada a tirar desse clube, desse time. Eu não acho que ele tenha o elenco na mão e eu não acho que ele consiga explorar nenhuma outra opção de jogo que não seja esse bendito do 4-3-3 com trocas dos pontas no intervalo do jogo, caso a coisa não esteja caminhando bem. Eu de verdade não vi nada de excepcional entre o jogo contra o Vasco e agora no empate contra o Bahia. Dois times diferentes, dois times que jogaram de maneira diferente, mas que souberam explorar de novo as fragilidades táticas que esse time do Santos oferece. No jogo do Vasco, a fragilidade que foi exposta foi a bola aérea, que a gente está reclamando há muito tempo. No jogo de hoje, foi a pressão intensa que o Santos queria fazer ali na frente, que não surtiu efeito nenhum. Até no jogo do Vasco, o gol sai dessa pressão, mas num erro de passe do jogador do Vasco. Hoje isso não aconteceu, o Santos não criou. Tanto que a primeira grande espetada no jogo é do Bahia. Não só isso, essa pressão, como ela é inofensiva, ela vai desgastando o time e vai puxando o time para frente. E puxa a zaga para frente. A zaga do Santos é lenta. Primeira bola que foi nas costas do zagueiro, gol dos caras. Então, assim, de novo, a armação desse time, taticamente falando, ela é falha. E isso facilita o trabalho dos outros treinadores, que não precisam de muita coisa para achar buraco na defesa do Santos. Isso, para mim, pode ser só 3 meses de trabalho. Para mim, já é o suficiente para dizer que esse time não vai conseguir produzir tanto na frente a ponto de compensar os erros que vai ter atrás. Porque isso era mais ou menos a única equação que poderia dar algum resultado positivo. O Caixinha criar um ataque tão potente e uma saída, uma pressão de jogo tão útil, né, e tão forte, que mesmo quando o Santos fosse surpreendido, o Santos tinha a capacidade de responder esse fogo cruzado no meio do jogo. O Santos faria jogos abertos? Faria. Faria jogo que poderia correr o risco de ser goleado? Faria. Mas pelo menos você estaria dando uma mensagem que a nossa defesa tem oportunidades, mas o nosso ataque é potente o suficiente para colocar o Santos em vantagem nos jogos. Não está acontecendo a parte ofensiva, mas está acontecendo a parte defensiva na questão de falhas. O empate de hoje deixa isso claro. Tem, de novo, erros individuais. E aí, assim, é duro pegar no pé de um jogador em específico, mas é muito complicado você defender o JP Sherman nesse momento.
Eu sei que é menino, eu sei que tinha que ter tempo, mas, cara, não dá para esses moleques entrarem com o pé mole desse jeito. O Sherman hoje ele consegue uma proeza no segundo gol que é inacreditável. Ele consegue não desarmar o cara do Bahia entrando seco numa bola na frente da área, não contente com isso, ele ainda atrapalha o Gil, que sabe-se Deus por que estava tão na frente e o Gil não consegue dar a volta no Sherman para chegar no cara que sai na cara do Brasão e empata o jogo. São erros tão bobos. Fora que quando o Sherman tinha a bola, não saiu do pé dele nada de produtivo. Não teve um cruzamento perigoso, não teve uma ida à linha de fundo com uma bola tocada para trás consciente, não teve consistência defensiva, todo ataque que caía pelo lado direito da defesa do Santos era um Deus nos acuda, porque o Sherman ou estava correndo para trás, muito lá na frente, e deixava o mano a mano com o Gil, que é muito lento, então o Santos já ia numa desvantagem dobrada, porque iam 2 contra 1 e esse era lento, e o Sherman não conseguia nem ficar na posição dele. Eu trouxe um vídeo essa semana aqui, sugerindo um esquema com 3 zagueiros, onde na ala direita quem ficaria no bom tempo. Não só pela noção defensiva, mas também pela capacidade de construir um pouco mais à frente. O Sherman hoje não é um lateral que inspira confiança. O Léo Godoy, tão pouco. Por isso que o Sherman vai ser mantido, tá? Não é para tirar ele do time, porque o outro é pior. Mas a obrigação do Caixinha, e eu volto ao primeiro ponto, não existe trabalho e por isso ele não consegue variar taticamente esse time e buscar alguma solução melhor do que essa que a gente vem tendo. Outro ponto. Guilherme Eterno. O DVD que vai sair em alguns momentos, daqui a algum tempo, porque o Guilherme não sai. O Guilherme fica em todos os jogos, ele jogando bem, jogando mal, correndo, andando, dando aquele driblezinho na esquerda, chutando bolas de arquibancada direto, fazendo careta. De verdade, eu acho que, assim, a falta de comando do Caixinha é tão clara que ele não consegue fazer o mínimo, que é colocar os jogadores nas posições que eles rendem mais. O Soteldo entra no segundo tempo, sabe-se Deus por quê também, porque ele tinha condição de jogar o jogo inteiro. Ele entra no segundo tempo e ele entra, teoricamente, para ser o ponta direita. No primeiro lance que você tem o Soteldo atuando, ele tá pelo lado esquerdo. Ele cai pro lado de lá, porque ali é o lado que ele rende. As jogadas que o Santos criou com boas perspectivas foram com o Soteldo pelo lado esquerdo, não foram com o Guilherme pelo lado esquerdo. Pode até falar, mas o lance do segundo gol é um cruzamento dele, um cruzamento que ele joga na cabeça do cara do Bahia. A sorte é que ninguém do Bahia fechou a frente da área e o Pituca acertou um bom chute de fora da área. Pituca é esse que espero que com esse gol tenha acordado para a vida. Mas Pituca é esse que estava entrando no segundo tempo para jogar ao lado do João Schmidt. O Santos perdendo o jogo, empatando o jogo, precisando virar, e ele coloca 2 volantes de marcação. E aí entram algumas outras inconsistências do trabalho do Pedro Caixinha, mas eu vou chegar lá. Outro ponto. O Diquinho não pode perder o gol que ele perdeu hoje. A bola pode estar do jeito que for. Não pode. Ele desmontou, ele desintegrou no meio da bola, e a bola quicando na frente dele. Ele não pode perder um gol daquele. Não fez muito mais coisa além disso, mas ele não pode se dar o luxo de perder uma bola como aquela. Por mais que ele tenha tentado várias outras coisas, sair da área, passe lateral, buscando espaço, a hora que chega para ser 9, ele não pode deixar de ser 9. Isso foi basicamente um apanhado de tudo que o time fez. Agora eu quero focar exatamente no que o Caixinha fez e o que ele fez de errado. Primeiro, a gente ouviu de vários veículos durante a semana que o Caixinha tinha feito alterações no time. Ele tinha colocado o Pituca de camisa 5 no lugar do Schmidt e que ele tinha testado o Soteldo na ponta esquerda no lugar do Guilherme. Vem a escalação, o mesmo time que jogou contra o Vasco. Vem o primeiro tempo, o Santos sai perdendo pelas mesmas características desse time que não consegue atuar, não tem força, não tem punch suficiente. Meio campo de novo perdido. O Schmidt tá perdidaço no lance do gol do Eric, no primeiro gol do Bahia. Aí você fala, beleza, é uma estratégia, ele vai mudar no segundo tempo. No segundo tempo, ele tira o Barrial e tira o Roleiser. E aí ele quebra a única saída que a gente poderia ter, que seria
O Roleiser sendo um cara que poderia estar mais centralizado, jogaria o Soteldo para a direita e botaria o Barreal na esquerda. Não, ele mantém o Guilherme, porque Guilherme é eterno, e ele bota o Soteldo de ponta direita, sendo que ele treinou durante a semana na ponta esquerda. Esse é um ponto. Aí, mais para frente no jogo, ele precisa colocar um segundo volante. Ao invés de ele colocar, por exemplo, o Pituca de primeiro volante, recuar o Tassiano como um segundo homem de meio campo e deixar o Pituca na posição dele, não. Ele mantém o Schmidt e coloca o Pituca jogando de segundo homem do meio campo, sendo que ele treinou durante a semana de 5. Por sorte, as mudanças que ele fez foram de... acabaram fazendo gol, né? O Tassiano entrou e fez um gol, quase fez 2, e o Pituca fez um gol depois que ele entrou. Então, você tem que dar ali também a mão à palmatória pro cara, que ele mudou e acertou, e o Santos fez 2 gols. Mas isso não esconde a maneira ruim como ele enxerga esse time do Santos. Ele não consegue encaixar, o trabalho não tem coerência e não tem consistência. David Washington entrou, fez muito pouco, acho que ainda sente falta de ritmo, me dá uma sensação de que ele está ansioso para conseguir fazer alguma coisa produtiva dentro de campo, isso acaba atrapalhando. Hoje ele pegou uma bola num contra-ataque, ele vem pela ponta esquerda, poderia ter driblado, poderia ter ido arrastado a bola para dentro da área para esperar alguém chegar, ele tenta driblar no meio dos dois e perde o lance, não criou muito mais que isso. E com 50 minutos do segundo tempo, ele tira o Guilherme. Para ouvir uma vaia da torcida, porque aí ele não fez outra coisa a não ser isso. O Guilherme até sai correndo para aquela coisa, não, tô saindo, mas quero quem entra para poder resolver o jogo. E aí entra o Verón. O Verón, meus amigos, é o Patrick 2.0, tá? Tá numa forma física invejável para ser alguma coisa que não um jogador profissional de futebol. Muito lento. Um lance que ele tenta, no último lance do jogo, que ele tenta dar um drible em câmera lenta. O corpo dele vai indo, né? Aquele desenho do Nemo, do baleiês, ele vai movendo, indo pro lado, porque, nossa, é muito devagar. Todas as jogadas que ele tentou foram muito lentas, foram sem ritmo total. É engraçado porque talvez isso dê a distância do que é um time da Série B para um time de Série A. Porque contra o Curitiba, quando ele jogou pela ponta esquerda, ele parecia rápido. Era um time de Série B. Quando jogou contra um time de Série A, nossa senhora, parecia que ele veio com o freio de mão puxado, estava jogando de calça jeans e tinha comido uma feijoada. Esse era o nível de velocidade do Verón. Saudade de quando jogava bola e fazia exatamente isso. Mas eu posso. Eu não sou profissional. Eu não vejo mais saída para o trabalho do Caixinha. Eu, no lugar do Marcelo Teixeira, tomaria a decisão hoje. A vitória era a única coisa que mantinha o Caixinha estável, ou pelo menos com uma sobrevida para pegar o Fluminense. Eu não enxergo mais essa sobrevida. Esse empate, de novo, foi um empate amargo. O Santos tinha vitória na mão, o Santos tinha. E por mais que o Caixinha foi na coletiva, e até esperei acabar a coletiva para poder gravar, ele fala, mas o Santos está começando a desenvolver, está começando a ver, a repetir as boas práticas, não sei o quê. Eu não consigo mais comprar essa ideia. Eu não acho que o Santos repete erros, ele não repete boas práticas. E para mim, para um time como o Santos, que investiu, que tem um cara como o Neymar, o Santos precisa ter um time que lute mais, que seja mais organizado, que tenha proposta. O Santos não tem nada disso. O Santos, de novo, atuou em cima de individualidades e foi exposto no único momento que tinha que jogar taticamente. Pôs pressão no Santos na saída de bola, um abraço. Foi tudo pro ralo e o Santos poderia ter conseguido os seus primeiros 3 pontos, sai da Vila Belmiro com um empate amargo, num time que é melhor que o Santos em questão de consistência, de tática, né, de conjunto, mas mesmo assim era o time reserva. E aí, aquela dúvida que paira sobre o elenco de o Santos vai cair de novo versus o Santos vai brigar por Libertadores, fica cada vez mais claro, pelo menos nesse recorte de 2 rodadas, que o Santos estar na parte de baixo da tabela é mais factível do que estar na parte de cima. É hora de tomar decisão, é hora de botar o Pedro Caixinha na rua
e é hora de definir o próximo técnico. Tem um palpite que não é o Dorival. Vejo vocês no próximo episódio do meu canal do Santos. Deixa seus comentários aí do que você achou do jogo. Se você tem um palpite para o novo técnico do Santos, porque o Caixinha vai cair. Dá like, se inscreve aí para me dar uma força, pelo menos, já que tomamos na cabeça de novo, dá uma forcinha aí, colocando o seu dedo ali no like e também no botão de inscrever. Beleza? Tô de volta no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.